Estamos no escritório de Medina Osório Advogados Associados e vamos conversar com o Dr. Aloísio Zimmer Júnior, doutor em Direito pela Faculdade da URGS. É uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez para conversar com o senhor, doutor Aloísio, e saber a respeito do ciclo que o senhor acabou, não é, de concluir da Faculdade Federal. Gostaríamos de saber, então, qual foi a tese? Perfeito, muito obrigado, né, por essa oportunidade. E, bem como disseste, é um ciclo que se encerra, porque eu me lembro lá uma longa caminhada, vem lá da Escola Presidente Roosevelt, lá no bairro Menino Deus, né, lá eu fiz todo o meu primeiro grau. Depois, no segundo grau, fui para o Infante Dom Henrique. Me lembro assim do... Também ali no bairro Menino Deus? Também no bairro Menino Deus. Então, foram duas escolas públicas, né, o Estado me carregando até a faculdade. Depois eu tive a sorte de passar no vestibular da URGS, que foi talvez na minha vida profissional, eu considero uma das conquistas mais importantes, porque hoje finalmente reconhecem que os alunos de escola pública, assim como os alunos negros, são merecedores de um tratamento diferenciado. Eu sempre pensei isso. E me sacrifiquei muito, tive a sorte de conseguir vencer essa etapa, mas eu sempre compreendi que era uma luta desigual. E hoje isso é reconhecido e que bom, muito importante. Depois de concluir os 5 anos da Faculdade de Direito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá eu fiz o mestrado e o doutorado. Então, acima de tudo, eu sou alguém muito grato ao Estado, Sim. que me trouxe, olha, do jardim até o doutorado. E no caso do doutorado, de certa forma até reconhecendo tudo que o Estado me deu, a tese coloca em discussão o tema da privatização do saneamento. E esse, com certeza, é um assunto que para os próximos anos vai ganhar cada vez maior destaque, porque privatizar telefonia, privatizar energia elétrica, aeroportos, estradas, tem uma dimensão de repercussão na vida das pessoas. Agora, a água, o acesso ao esgoto, o saneamento, isso tem um outro nível de intervenção na qualidade de vida das pessoas. E justamente nessa tese eu tento demonstrar que o Estado brasileiro ainda cumpre um papel importante, que não é possível transferir completamente essa competência para o privado. Se o Estado não tem capacidade de financiamento, que unam-se público e privado para administrar essas concessões. Mas enquanto isso não está tão claro, enquanto esse marco regulatório não está desenhado, é importante que se respeite, por exemplo, no Rio Grande do Sul, o papel da Corsã. Como o senhor se sentiu ao concluir, então, este ciclo tão importante, não é, da vida acadêmica com a defesa dessa tese? Pois é, o mesmo professor já há algum tempo, né? Faz bastante tempo. Já agora, em março deste ano, completei 16 anos de magistério superior, mas fazendo o mestrado e agora o doutorado, o professor vira aluno. Ele vira aluno dos seus professores, que estão também colocados num outro patamar acadêmico, tem um outro nível de conhecimento, e as agruras são as mesmas de um aluno que tem que terminar o trabalho de conclusão na graduação. A ideia de que não vai dar tempo, de que as ideias parecem não se conectar, de que o texto poderia ser sempre melhor. A própria defesa ela tem uma característica quase de um ritual de Idade Média, não é? Porque vai do elogio à tortura. Mas acho que a gente tem que ter essa humildade também de acolher as críticas, de saber que o professor é um aluno para sempre. Né? É seu dever estar sempre aprendendo, assim como está ensinando, também está sempre aprendendo. Exato. Então eu sofri assim todas as dores desse ritual de passagem, né, acadêmico e, claro, naturalmente, como outros trabalhos que eu tenho, e inclusive pelas peculiaridades e pelos dados de novidade que a tese traz, mais cedo ou mais tarde vou transformar isso em um livro. Esse é o meu projeto agora, no curtíssimo prazo. Mais um livro, então, não é? Então, falando em livro, gostaríamos de saber se o senhor já está atualizando os seus livros em função de leis, em função de tantas mudanças que ocorrem na área jurídica. É uma obrigação que passei a ter,
né? Minha esposa que me cobrava muito. Carol. A Carol, olha os livros, tem que atualizar. Eu dizia, não, mas hoje vamos ao cinema, né? Agora, realmente, concluindo, como concluí agora o doutorado, e primeiro esse livro vou levar para o mercado, mas eu realmente ainda no final deste ano, talvez uma parte do outro, trabalhe na atualização dos 2 livros que tenho e que considero mais importantes. A Constituição comentada do Estado do Rio Grande do Sul. Que é este, um livro com uma capa muito bonita, com as cores do nosso Estado. Exato, um livro que escrevi com meu grande amigo, o professor Bruno Miragem, e foi a única obra até hoje que comentou a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Quantas páginas, doutor Aloysio? Olha, ela ultrapassa as 500 páginas com certeza, entre 500 e 600 páginas. Como tanto eu quanto o professor Bruno tivemos a experiência na administração pública, então quando falamos de saúde, quando falamos de educação, quando falamos de esporte, quando falamos das competências legislativas, é natural que também o livro seja um espaço para contarmos um pouco dessa experiência e de alguns exemplos concretos de políticas públicas. Além de, claro, é inevitável isso nos concursos para promotor, para juiz estadual, para defensor público, para procurador do Estado, é uma fonte de consulta obrigatória, porque os concursos estaduais têm como um de seus pontos importantes no edital a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. E da mesma forma, esse aí sim eu diria o meu livro mais importante, que é o meu curso de Direito Administrativo. Ele, na verdade, parou na 3ª edição. Esse é solo. Esse é solo, exatamente. Nos seus acertos e nos erros eu não tenho a quem culpar, né? E ele foi publicado, né, nessa última edição, a 3ª, pelo Grupo GEM, a editora Método, e existe agora a possibilidade, né, está praticamente definido, mas isso vai ser dito numa outra oportunidade. Estou indo para uma outra editora nacional e pretendo, então, imediatamente levar para o mercado a 4ª edição. E misturando essas minhas vivências, né, do professor que deu aula e ainda dá aula em preparatórios para concurso, mas também a experiência que vivi na administração pública e entendendo que lacunas, que vazios, que dúvidas existem na jurisprudência em relação aos temas que envolvem o direito administrativo. Então, temas como responsabilidade do Estado, serviço público, as PPPs, licitações de contratos, desapropriação, Tribunal de Contas, improbidade administrativa, são todos temas que eu trato nessa 3ª edição, mas, na verdade, agora na 4ª edição, que logo estará chegando ao mercado, eu abri capítulos novos e justamente pretendo, de uma forma bem clara, enfrentar questões polêmicas do direito administrativo e começar humildemente, paulatinamente, tentar um dia merecer o título de doutrinador. Mas então vamos falar agora a respeito do escritório Medina Osório Advogados Associados, o qual o senhor é sócio. Como está? Nos fala então sobre o andamento do escritório. Perfeito. Foi uma transição que eu fiz, né? Era professor, depois me tornei professor advogado e hoje sou advogado professor, porque boa parte do meu tempo está dedicado às atividades do escritório. E ele tem essa complexidade de ter uma sede em Porto Alegre, outra no Rio de Janeiro, então os deslocamentos são frequentes, cada estado tem sua cultura, seu discurso, seu texto, seus caminhos para solucionar os problemas. E eu tenho a sorte, claro, de ter o meu colega, meu sócio, Fábio Medina Osório, que já viveu na frente essa experiência, então também aprendo com ele todos os dias. E, de alguma forma, também passo um pouco do que é meu para ele. É uma troca de conhecimentos. Exato, na medida em que nós temos temperamentos diferentes. Mas assim é que dá certo, não é? Mas assim é que dá certo, né? É bem isso, é uma sociedade de convivência de opostos e isso um pouco é a nossa força também. Então,
a advocacia é uma profissão de fé, é um sacerdócio, né? Assim como o professor é apaixonado pelos seus alunos, o advogado pelas causas, pelos seus clientes. Então essa é uma vivência muito bonita que estou tendo e, bom, é o meu projeto de vida daqui para frente. Desejamos-lhes sempre muito sucesso e estaremos, como disse antes, à sua disposição para falar o que o senhor quiser aos nossos telespectadores, que com certeza a maioria são seus fãs. Muito obrigado e um abraço a todos que me conhecem e que vão certamente assistir essa entrevista com muito carinho. Muito obrigado. Um grande abraço, doutor Aloysio. Nós vamos aos comerciais e em seguida voltamos.